Você, por certo, já ouviu aquele velho ditado que diz assim: mexer os pauzinhos. Sim? Então você vai ver o que realmente nós encontramos em muitas situações. E talvez você já tenha visto isso no seu dia a dia, na sua vida profissional. Pessoas que realmente mexeram os pauzinhos para galgar uma posição, um status, um lugar. Eu quero te dizer que isso não é algo que não preocupa o coração de Deus. Preocupa sim, e Deus lida com isso. Eu quero te trazer à luz uma palavra que se encontra lá no livro de Esdras, no capítulo 4. Então você vai ver o que aconteceu. Nós vamos encontrar que a palavra de Deus nos revela que o povo judeu, ele realmente foi levado cativo para a Babilônia através de Nabucodonosor. Destruiu todo o templo, destruiu a cidade. E o que aconteceu? Passados muitos anos, nós encontramos o que Ciro realmente sendo levantado por Deus e dando uma ordem para reconstruir a cidade e principalmente reconstruir o templo de Jerusalém. E nós vemos essa situação se estabelecendo. Mas nós vemos que tudo quanto tange ao reino de Deus encontra opositores. Sim, depois disso veio Artaxerxes, levantaram-se um grupo contra realmente aqueles judeus que estavam reconstruindo o templo. E você vai ver o quê? Que a palavra de Deus, no livro de Êxodo, no capítulo 4, diz assim: então, depois que a cópia do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram. Presta atenção. À força do braço e com violência. E a palavra de Deus continua nos relatando que ali houve uma parada da reconstrução daqueles muros e do templo. E nós vemos o que Deus tem planos, Deus tem propósitos e Deus cumpre a sua vontade. Porém, depois de algum tempo, levantou-se um outro rei, rei Dario. E alguns homens sensatos foram diante de Dario e levaram uma outra carta depois de perguntarem aos judeus que por uma ordem de Deus se levantaram de novo para reconstruir o templo. E quando eles foram arguídos, quem lhes deu ordem? Ele diz: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, estabelecendo a soberania de Deus. Aqueles homens fizeram um relato diante do rei Dario e disse: pesquisai em algum lugar se realmente Ciro lá atrás deu uma ordem para a reconstrução do templo e para trazer tudo que o rei Nabucodonosor tinha retirado do povo judeu. E eles encontraram isso. Eu quero te dizer, meu amado, minha amada, que eu analiso isso, em primeiro lugar, e vejo que nós estamos vivendo um tempo assim, onde nós estamos observando aquilo que as pessoas estão fazendo pela força do braço e pela violência. Veja bem o que tem sido visto e como nós temos visto que a força do braço quer prevalecer contra as coisas e os valores de Deus. Vemos, amados, os ministros sendo corrompidos. Vemos, Senhor Deus, os senhores diante da nossa nação. A força do braço querendo prevalecer. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus tem propósitos de restaurar a nossa nação. E eu creio no poder de Deus para realizar isso. Eu creio que Deus inclina corações para realizar o propósito de Deus na nossa nação e restabelecer aquilo que Ele ordena que se faça. Sabe qual era o propósito dos judeus em levantar o templo? Adoração a Deus, buscar a face de Deus, se inclinar diante do Senhor. E nós vemos que hoje a população brasileira grita diante daquilo que são os valores da palavra de Deus.
Todos nós gritamos, gememos e clamamos ao Deus, que tem um plano e um propósito sobre a nossa nação e há de cumpri-la, em nome de Jesus. Clame a Deus, clame a Deus, Igreja do Senhor. Todo aquele que crê no Senhor, clame a Deus e invoque para que o nome de Deus seja exaltado e que a força do braço e nem a violência prevaleça. Pense nisso. Deus se preocupou em nos responder a isso. Pense nisso, em nome de Jesus.